Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu postei no Classroom, que era a atividade 1 até a atividade 12, certo? Da página 9 à página 14 da apostila de vocês. Então, nós até a 5, até a 4 eu já tinha feito, certo? O vídeo passado. Então, nós vamos fazer a 5, 6, 7, 8, daqui a pouquinho 9, 10, 11, 12, tá? A correção. E se vocês tiverem dúvida, vocês entram e me falam a dúvida que vocês têm, tá certo? Então, atividade 5. Atividade calcule a taxa de variação da função representada no gráfico abaixo. Então, o que significa aqui? No eixo do X, na horizontal, na vertical, o eixo do Y. Então, esse gráfico fala assim, que de 5 corresponde a 10, ó, e de 10 no X corresponde a 17 no Y. Então, o que é isso, essa variação? Essa variação chama-se A é igual a delta Y sobre delta X, que é Y2 menos Y1, X2 menos X1. Então, Y2 está aqui na linha aqui do Y, na vertical. 17 menos 10 no Y, tá? E no X, 10 menos 5. X2 menos X1. Dá 7 dividido por 5, eu coloquei igual aproximadamente a 1,4. Então, como a variação, o A, ele é maior do que zero, ele é positivo, né? Maior do que zero, então nós falamos que essa reta aqui, ela é crescente. Tudo bem? Agora, atividade 6. Atividade 6, ele fala assim, sabendo que numa função do tipo f de x é igual a x mais b, onde f de menos 1, né, no x, quando for menos 1, é igual a 4, e quando for 2 é igual a 10. Ele quer que determine o valor de F12, ó, por isso que eu coloquei, F12 é igual a 2 vezes 12 mais 6. 2 vezes 12 dá 24, 24 mais 6 igual a 30, certo? É essa daí que é o valor de F de 12. Agora, atividade 7, ele fala assim, dada a função 3x mais 3, deixa eu até pôr aqui, peraí. F de x é igual a 3x mais 3, tá? Então, na função do primeiro grau, por exemplo, o número 3 é o valor de A e o número que está sozinho é o valor de B, tá? Então, ele fala assim, nessa função definida por x pertencente aos números reais, assinale a alternativa que mostra uma propriedade dessa. Então, alternativa A, crescente sempre positiva. B, decrescente sempre positiva. C, decrescente positiva no primeiro e segundo quadrante. D, crescente positiva no primeiro e segundo quadrante. Por que no primeiro e no segundo quadrante? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. Por exemplo, se aqui for x e aqui é y, aqui são positivos no x, positivo no y, certo? Aqui, negativo no x, positivo no y. Aqui seria negativo no x, negativo no y. E esse quarto quadrante, positivo no x, negativo no y. Então, é a alternativa D, que significa crescente positiva no primeiro e segundo quadrantes, tá? Agora, atividade 8. Atividade 8, ele fala assim, o gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em anos. Qual é a taxa de variação? Quer saber o A dele, tá? Então, eu fiz o gráfico aqui. 100 mil habitantes, depois de 10 anos, subiu para 103 mil habitantes. Foi uma variação de 3 mil habitantes em 10 anos? Tá? Então, por isso que eu fiz Y2 menos Y1, X2 menos X1. Coloquei 103 aqui, que é o Y2, né? Que é na linha vertical do Y. E 100 aqui no Y1. X2, ó, de 10 anos a 0 ano.
Então 10 menos 0, ficou 3.000 dividido por 10. Cortei um 0 aqui em cima e o 0 aqui embaixo, posso fazer, a variação deu de 300. Então A maior do que 0, ela é crescente. Então, continuando, né, pessoal? Aqui a atividade 9, eu coloquei a alternativa E. Por quê? Eu vou explicar. Acompanha aí comigo na apostila de vocês, ó. Atividade 9. O gráfico mostra a variação de velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, na horizontal, tá? O tempo, e aqui na vertical a velocidade. Então, essa daqui, se você pegar, ele inicia lá no 20, a velocidade, tá? Ela vai diminuindo até o 5, tá vendo? Aí ela mantém do 5 ao 20, tá? E do 20 ao 40, ela aumenta a velocidade, né? E depois de 40 ao 45, ela diminui a velocidade, certo? Então, inclusive, tá errado aí na apostila, vocês arrumem aí, por isso que eu pus a alternativa E. Então, a velocidade aumenta no período de 20 segundos a 40 segundos. Vocês mudam aí que está 45 segundos. Vocês estão vendo no gráfico, de 40 a 45 ela vai diminuindo, certo? Então, por isso que eu coloquei a alternativa E, tá? Aumenta a velocidade do tempo de 20 segundos a 40 segundos. Agora aqui, a atividade 10, eu coloquei a alternativa B por quê? Porque ele fala assim, ó, o valor a ser pago por uma pessoa para abastecer seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de litros de combustível utilizado. O que significa isso? Quanto mais litros, né, ele coloca, né, mais ele vai o quê? Pagar também, né? A quantidade aumenta conforme a variação do preço também. Então, tal função trata-se de uma relação de proporcionalidade direta. Sim, é diretamente proporcional. Quanto mais você vai gastar de litros de combustível, maior você vai pagar também a quantidade, né? Então, por isso que eu pus assim, ó, tem-se que a relação entre litros e preço é diretamente proporcional. Se ele paga 1 litro, R$ 2,50, se ele colocar 10 litros, ele vai pagar R$ 25 e assim por diante, tá? Então, por isso que eu pus diretamente proporcional. Agora, atividade 11. Essa atividade 11, quem está assistindo às aulas do Centro de Mídia, resolveram esse exercício, essa atividade 11, no Centro de Mídia, na aula do dia 24/6, tá? Então, vamos ler aqui. Dentre os gráficos a seguir, assinale-os que representam, respectivamente, uma função crescente, uma função decrescente, decrescente e uma função crescente. Então, vocês sabem que uma função do primeiro grau é uma reta perpendicular, crescente ou decrescente. No caso aí, eu pus a alternativa C, porque é o gráfico B, que ele é decrescente, e o gráfico D de dado, que ele é crescente. Por quê? O gráfico A, ele é o quê? Ele é uma constante, não tem, né? Ele é uma constante. O gráfico C, ele também não é crescente ou decrescente. E aqui o gráfico E, ele cresce um certo tempo, né? Mantém um certo período e é crescente um certo tempo. Então, aqui decrescente é o B e crescente é o D de dado, certo? Então, alternativa C. Atividade 12, da página 14, ó, da página 14. Atividade 12. Ele fala assim, o preço P a ser cobrado de uma corrida de táxi é composto por uma quantia fixa, né? Que tem aquela quantia fixa que é da bandeirada, né? Igual a todas as corridas, mais uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. Então, ele deu aí a função. B é o custo de cada quilômetro
Em determinado tempo, então ele pôs assim, ó, P, o preço é igual a 15 mais 0,8 vezes X. Então esse 15 aqui, ele é fixo, é da rodada, né, da bandeirada que eles falam, né? O gráfico P de P em função de X, que atende à proporcionalidade, por exemplo, quanto mais você correr, né, quanto mais velocidade, mais quilômetro ele andar, maior ele vai pagar o preço, não é? Então é a alternativa A, que é crescente, tá? Eu pus assim, a taxa de variação do gráfico corresponde com a taxa da variação da função, tá ok? Bom, pessoal, então na página 14, que é a página seguinte, ó, é a equação quadrática ou equação do segundo grau, certo? É o que vocês têm aí a próxima matéria. Então, eu coloquei em outra cor aqui para vocês verem que essa função quadrática ou função do segundo grau é desse jeito aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É diferente daquela função do primeiro grau, que é o x elevado a 1, certo? Aqui x elevado a 2, por isso que nós falamos função do segundo grau. Então eu coloquei o número que acompanha, o valor que acompanha o x ao quadrado é o valor de a. Esse valor de a tem que ser diferente de zero, certo? O valor que acompanha o x é o valor de b. E o valor que está sozinho, sem a letrinha, é o valor de c. Então, esse gráfico dessa função quadrática, dessa função do segundo grau, ela dá uma parábola. Uma parábola ou com cavidade para cima, como está essa daqui, tá? Ou com cavidade para baixo, como essa daqui. Então, a hora que vocês jogarem nessa fórmula aqui, que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, por isso que vocês têm que determinar primeiro o valor de a, o valor de b e o valor de c, porque você vai calcular ele aqui no delta. Depois você vai calcular o x1 e o x2, tá? Esse x1 e x2 é onde a parábola corta aqui no eixo do x, certo? E aonde essa parábola ela inverte o sentido, ela está descendo, aí ela tem um pontinho aqui, onde ela inverte o sentido para crescente, né? Para cima. Nós chamamos de vértice, tá? Aí depois você pode calcular o x-vértice e o y-vértice. O x-vértice é menos b sobre 2 vezes a e o y-vértice é menos delta sobre 4 vezes a, tá? Aqui no caso, ela é com cavidade para baixo, porque o a é menor do que zero. Ele tem que ser diferente de zero, mas ele pode ser menor do que zero ou maior do que zero. Quando o a for menor do que zero, que são os números negativos, né, no caso, ele é com cavidade para baixo. E quando o a for positivo, maior do que zero, ele é com cavidade para cima. Tá ok? É a próxima matéria que vocês têm na apostila.